Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Off deste domingo. Nós hoje vamos discutir a respeito de um assunto que interessa, assuntos que interessam a muitas famílias de Pernambuco, a milhares de famílias relacionados à Polícia Militar de Pernambuco e ao Corpo de Bombeiros Militar. Para isso, vamos conversar com o Major Júlio Aragão, que é assessor da Polícia Militar de Pernambuco, e também com o deputado Joel da Harpa, do PROS, ex-policial militar, que hoje defende a categoria na Assembleia Legislativa. No programa Em Off, que está começando agora. Deputado estadual Joel da Harpa, do PROS, Major Júlio Aragão, Major da Polícia Militar de Pernambuco, que é chefe de comunicação da PMPE. Muito obrigado pelo atendimento dos senhores ao convite da nossa produção. E hoje a gente vai discutir a respeito de assuntos que interessam a cerca de 60 mil famílias, pelo menos 60 mil famílias no estado de Pernambuco, que tem um policial militar ou tem um inativo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, enfim, pessoas que são escaladas hoje no nosso estado para nos dar a segurança necessária para irmos e virmos. E vamos discutir a respeito de assuntos relacionados a estes profissionais. Deputado Joel da Harpa já foi policial militar, hoje é deputado, se elegeu, com os votos, inclusive, da categoria. Como é que começa 2016 para a categoria, na sua avaliação, que hoje está de fora, deputado? Boa noite. Boa noite a todos, né? Boa noite aos teus telespectadores. Eu quero abraçar, né, a todos do canal 14. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez e para falar de um tema que eu tanto bem conheço, porque, como você falou, eu estou na Polícia Militar há 17 anos, fui reformado agora por ter ganhado a eleição para deputado estadual e tenho esse compromisso de defender os profissionais de segurança pública de um modo geral ali na Assembleia Legislativa, ainda mais que nós estamos coordenando também a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública. De fato, 2015 foi um ano de muitas dificuldades, por todo o contexto que tem se apresentado, o cenário, né, político, o cenário econômico do país. Pernambuco não ficou de fora desse contexto de crise, as complicações. Tivemos alguns avanços, que eu acredito que daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso, mas 2016 a gente começa o ano, e eu particularmente, com uma preocupação muito grande, que é a questão salarial. 2015 nós não tivemos nenhum avanço, né, nesse contexto, nem para a Polícia Militar, nem para o Corpo de Bombeiros, nem para a Polícia Civil, para nenhum órgão de segurança pública do Estado nós tivemos um avanço nesse tema. E eu fico muito preocupado porque, por conta justamente dessa crise, o poder de compra do policial, o poder de compra do agente de segurança pública, ele diminuiu, né? E a violência também aumentou dentro do contexto geral da crise. A gente vê o Pacto pela Vida aí, por exemplo, né, que houve uma decadência gigante neste ano de 2015, justamente consequência de toda a crise, enfim, de tudo que vinha acontecendo no país e no estado de Pernambuco. E aí o policial, ele acaba sendo também, né, uma peça, né, fundamental, né, para esse contexto, para segurar essa sociedade, segurar essa pessoa que está ociosa, que muitas das vezes vai para a rua para cometer todo tipo de delito, para furtar, para roubar, para matar, para assassinar, para traficar, enfim. E acaba que esse policial, ele começa a se sentir desvalorizado quando, mesmo em crise nesse momento, mas no momento que o Estado mais precisa dele, e ele não tem uma remuneração, né, que possa atender às suas expectativas, sobretudo fazer com que esse profissional ele possa prestar um serviço melhor para a sociedade. Eu fiquei muito preocupado porque agora no final do ano, acho que meados de novembro a dezembro, o governador Paulo Câmara deu uma entrevista a um dos jornais que circula no estado de Pernambuco, dizendo que a questão salarial ela não era fundamental, ou ela não é fundamental para o desenvolvimento do Pacto pela Vida. Lógico que é. Qualquer profissional, ele melhor qualificado, ele melhor remunerado, ele sabendo que existe um bem-estar para a sua família, né, sobretudo profissional de segurança pública. A gente teve um caso recente agora, no final do ano passado, onde o policial foi trabalhar, né, de madrugada, e a sua esposa estava dentro de casa e o marginal invadiu a casa do policial, certo? E a mulher se trancou dentro do quarto, o marginal conseguiu, né, entrar dentro do quarto, a mulher que estava com um revólver no marido deu um tiro e matou. E você vê a violência chegando muito
perto do policial. Foram quase 25 policiais mortos nesse ano de 2015. Né? E o policial, vendo todo esse contexto, ele começa a ficar recuado. Né? Ele precisa se sentir valorizado dentro do processo para prestar um melhor serviço. E eu acho que a questão salarial ela é de suma importância e a gente começa o ano debatendo esse tema que é de suma importância para o contexto da segurança pública, sobretudo para os profissionais. Major Júlio Aragão, é esse o quadro e o sentimento que os senhores percebem, os senhores que estão por dentro da corporação percebem? Não? Boa noite, Mário Neto. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos assistem. O deputado ele coloca vários aspectos importantes para a gente observar, né, a questão da segurança pública. Lembrando que a gente, no Comando Geral, no trabalho do Coronel Dalbuquerque, que assumiu em novembro o Comando Geral da Corporação, vários aspectos, várias observações vem sendo trabalhada no sentido de que em 2016 a gente tem um diagnóstico preciso. Várias questões dessas levantadas pelo deputado, elas são importantes, tem sido observado pelo governo de Pernambuco, pela Secretaria de Defesa Social, pelo Comando Geral da Corporação, e isso vem sendo trabalhado. Né? O deputado é testemunha e participou de várias reuniões onde o governo, junto com os órgãos operativos e com a representação da categoria, vem trabalhando a questão das melhorias. No ano passado, nós tivemos cerca de 1.100 promoções imediatas na Polícia Militar de Pernambuco. Quando a gente fala em polícia e bombeiro, em março de 2015, tivemos mais de 2.000 promoções, mas tivemos também em 2015 mais de 5.000 progressões de carreira. Já está anunciado para 2016 mais de 700 novas promoções no sentido da progressão de carreira só no âmbito da Polícia Militar, além daquelas já decorrentes. Né? A questão salarial é uma questão muito importante, que diz respeito à questão da melhoria, da valorização e do estímulo do policial militar, mas a gente observa também que Pernambuco ele deu um passo muito importante. No sentido de talvez entrar na contramão daqueles outros estados que, apesar de impactar a folha, não conseguiram honrar os compromissos salariais com as diversas categorias, entre as quais policiais militares e bombeiros militares. Então, Pernambuco, se não houve avanço na questão de uma melhoria salarial, a gente passa por um cenário de crise mundial, de uma crise no Brasil e de uma crise local em relação à arrecadação de receitas e outras questões no polo econômico. Isso repercutindo em questões sociais, que repercutem em questão de violência que termina afetando as polícias. Mas a gente entende que, de uma forma ou de outra, tem um aspecto muito positivo, que é honrar o compromisso que foi feito para 2015. Então, as questões salariais estão em dias e isso isso dá segurança para o policial militar trabalhar. Agora, claro, a questão da salarial, da progressão, do acompanhamento aos índices que a gente tem aí, todo dia aumenta tudo. Aumenta a energia, aumenta, a gente está aí presta a questão de um aumento de um transporte público que impacta a nossa família. Então, tem outras questões que realmente impactam o orçamento do policial militar e que essa questão do salário ela é muito importante. Mas a gente há também de reconhecer a questão do compromisso que vem sendo firmado, do compromisso que vem sendo atingido e dessas questões de progressão de carreira, que se não atende a todos, tem atendido de forma histórica a uma boa parte dos policiais militares, negociado com toda a categoria. Deputado, me parece que essa negociação, inclusive do plano dos cargos e carreiras, foi feita através de um fórum, do qual participaram também entidades representativas dos policiais. Na verdade, assim que nós... E não agradou? Assim que nós fomos eleitos deputado estadual, já em janeiro de 2015, nós convidamos a categoria para uma reunião no Centro de Convenções. E nessa reunião deu muita gente, até porque nesse período houve a morte do sargento Silveira no presídio Aníbal Bruno, numa rebelião que houve, e houve uma satisfação enorme, e a categoria participou, e a partir dali, nós sentamos numa mesa de negociação com o governo do Estado, foi quando o governo do Estado, e aí, como o Major falou, a gente tem que dar a César o que é de César, realmente fez um sinal pela categoria, garantindo aí cerca de 6.000 promoções nesse período de janeiro, ali, fevereiro, Vários policiais, hoje o policial que tem 9 anos de polícia, o soldado, ele esperaria talvez aí mais 14 anos para receber uma promoção para cabo, porque no normal um soldado esperava 24 anos, 23 anos para ter uma promoção. Hoje nós temos aí todos os policiais acima de 9, 10 anos, acima, todos promovidos a cabo, e houve um avanço, mas uma problemática que existia anteriormente, e essa foi nossa discussão na Secretaria de Administração com o próprio governador do Estado, era as associações que representam a categoria, elas nunca participaram de uma mesa de negociação. O que é que acontecia com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro?
As associações ficavam ali no campo dos quartéis, tentando defender, colocando alguma matéria na mídia, mas não tinha esse contato direto com o governo do Estado. Então, eu cheguei na Secretaria de Administração, cheguei no governo do Estado e pedi que criasse um fórum permanente e que houvesse uma discussão, que houvesse um debate, que houvesse uma participação de ouvir a categoria. O militar, ele já não é sindicalizado, certo? Porque a lei proíbe que ele seja sindicalizado. Então, a lei que tem pra gente não, se organizou um grupo, já pode ser dado aí crime, já é crime militar, pode ser considerado motim, né? Nós não estamos em período de guerra, né? Nós estamos falando de uma categoria que vive num contexto social, certo? O policial, ele além de ser policial, ele também é um agente social, ele lidar com briga de marido e mulher, ele lidar com pessoas que ingerem bebida alcoólica na rua, lidar com a questão do trânsito. Então o policial, ele além de ser um policial ali, né, que tem que fazer a parte de repressão, mas ele também é um agente social. E acaba que esses regulamentos, né, da época da ditadura militar, acaba muitas das vezes inibindo, né, o policial a também buscar suas melhorias. E aí o governo do Estado, através de decreto, criou um fórum permanente de negociações, onde fazem parte as associações, né, os comandos, né, da PM e do Bombeiro, e a nossa presença também a Secretaria de Defesa Social e a Secretaria de Administração. Através deste fórum, nós tivemos um avanço agora, né, ao meu ver, importantíssimo no plano de cargos e carreira. Lógico que com algumas mudanças que precisam ser feitas, eu vejo que a questão das promoções, como o Major falou, foi de suma importância, importantíssimo para a nossa categoria, que vivia, na verdade, principalmente o praça, sem nenhuma perspectiva de crescimento dentro da instituição. Agora nós temos o mínimo de perspectiva, né, de crescimento, que será promoções a cada 10 anos, decenais, mas também o policial podendo participar dessas promoções por antiguidade e merecimento. Ou seja, a partir de que o claro estiver aberto, os policiais participarão dessa promoção por antiguidade e merecimento. Mas, além disso, a cada 10 anos, se ele não conseguir ser promovido ao longo dos 10 anos, ele obrigatoriamente, independente do claro, ele será promovido, no caso do praça, a cabo, terceiro sargento e segundo sargento, indo para a reserva, no mínimo, a primeiro sargento, e os oficiais a capitão, major e tenente-coronel, e todos os oficiais hoje com a garantia que vão para a reserva remunerada, né, como coronel. Então isso foi um avanço. Agora é pouco. Por quê? O que a gente precisa é diminuir esse intervalo de 10 anos, talvez para 7 anos. A nossa proposta inicial era que fosse de 5 anos. Alguns estados já têm há 4 anos. Aqui, estado vizinho aqui nosso, como a Paraíba, são 5 anos esse intervalo. O praça, a partir do 5º ano, já é cabo. Então, eu acredito que neste ano de 2016, também nós iremos provocar o Estado, né, para que, através das suas contas, através da melhoria que possa haver nessa questão da crise, no avanço que possa haver no Estado de Pernambuco, né, os policiais, dentro desse fórum permanente, possam ser atendidos e assistidos também nessa área. Major, é claro que determinados tipos de assuntos o senhor não pode responder diretamente, são atribuições da Secretaria de Defesa Social, porque lidam com todos, a própria Secretaria da Administração, enfim. Mas pleitos como esse, de rediscussão do plano de cargos e carreiras, eles são repassados para os superiores? É como o deputado colocou, né? Nós temos o comando geral na mesa de negociação, né, junto com associações. Isso, se no passado isso gerava um estresse, se no passado isso era quase que inimaginável, hoje é uma realidade. É uma realidade que ela flutua muito bem, ela circula muito bem no âmbito dos quartéis. É uma realidade que hoje circula muito bem no âmbito do governo. Então, hoje a gente consegue ter os secretários, junto com os comandos gerais e junto com as representatividades, seja o deputado, né, seja através da Assembleia Legislativa ou através das associações. Então, isso já se flutua muito bem. Essas negociações, essa questão de discussão das melhorias, ela já é uma rotina. Tanto é que essas reuniões acontecem quase que mensalmente, né, falando sobre a possibilidade de melhorias. E eu posso, Mário Neto, dar uma testemunha do que é isso. Eu sou filho de policial militar, né, eu sou filho de praça, meu pai é um primeiro sargento da reserva, e eu vim ver meu pai, né, ser sargento em 1993. Em 1996 ele se aposentou. Então, ele veio ser terceiro sargento em 1993. Então, eu já era um adolescente formado, já estava fazendo, né, vestibular para ingressar na Polícia Militar. Eu ingressei como oficial da Polícia Militar. Trabalhei junto com o meu pai no regimento de polícia montada, ele na tropa e eu como oficial, que para mim e para ele, muito mais para mim, era um orgulho estar trabalhando com meu pai. Então, eu sei qual a necessidade,
qual a dor, né, qual o problema que passa o policial militar. E esse problema é discutido, eu fico muito feliz, porque o Comando Geral da Corporação tem enfrentado o problema de perto e tem dialogado com o governo sensível, então, e em relação com as a esses associações sobre os problemas. E a gente percebe, no ano de 2015 e no ano de 2016, que houve muito avanço por parte do governo de Pernambuco e os governos que antecederam também abriu a perspectiva de entender a necessidade do policial militar. Por isso a gente percebe que hoje, por exemplo, já em 2018, mesmo a gente sabendo que existe uma pressão, existe a necessidade de progressão de carreira, que a necessidade das pessoas não pode esperar para amanhã, não pode esperar para daqui a um ano, não pode esperar para daqui a 2 anos, mas a gente tem uma sinalização de que, por exemplo, como eu falei, mais de 700 novos policiais militares, além das promoções decorrentes, elas vão ter vagas agora. 2018 já é garantido ao policial militar que tem mais de 10, mais de 20 anos, progressões de carreiras imediatas. Isso faz com que um policial militar hoje tenha a perspectiva de sair pelo menos segundo sargento na reserva. E que um oficial da Polícia Militar ingressando através do curso de formação de oficiais tenha a perspectiva de ser pelo menos tenente-coronel na reserva. Isto é um avanço. Nós temos oficiais de carreira que se aposentaram capitão, major na reserva. Né, que para a gente é inadmissível que o oficial que entra para ser, né, um oficial no posto de coronel, que é o último posto. E a gente tem que ampliar o debate também, Mário Neto, de entender que tudo isso, toda essa preocupação do deputado, toda a preocupação do Comando Geral, toda a preocupação da associação e principalmente a preocupação do governo do Estado é para dar melhoria na questão da segurança para o cidadão. Seria muito pequeno a gente discutir, fazer esse debate, no sentido de que a gente ficar preso que essas melhorias ela tão somente ficaria para o policial militar. Mas o que a população tem que entender, que é beneficiária desse serviço, o formador de opinião que está nos ouvindo tem que entender é que tudo isso é feito, é discutido, é analisado, seja por preocupação da Assembleia Legislativa, seja por preocupação do governo de Pernambuco, ou preocupação da Secretaria de Defesa Social ou do Comando Geral, tudo isso é no sentido de que a gente, logo, logo, resgate os números que existiam no início do pacto até o ano de 2013, na redução da escalada da violência e, acima de tudo, quando a gente fala de segurança pública, a gente não só fala de redução, a gente fala do que é mais importante, que é o controle da violência. Uhum. Bom, o Major falou agora há pouco que problemas, por exemplo, na economia do país, e a gente está percebendo isso, e todos os estados são afetados, as prefeituras são afetadas, nós cidadãos somos afetados, fizeram com que se concretizasse aquilo que o senhor já tinha falado. Não houve reajuste em 2015. Para 2016, os senhores já vão apresentar alguma planilha, algum percentual de reivindicação, ou não, isso não foi estudado ainda? Não, e aí eu volto a falar que esta é minha preocupação, até porque nós não podemos pensar só nos policiais que estão na ativa. Nós precisamos pensar no policial que está na reserva, não só o policial, também como o bombeiro da reserva, são inúmeras famílias, milhares de famílias que também não tiveram avanço nenhum nesse ano 2015. É por isso que nós estamos criando, já para agora, início do ano, um fórum permanente de discussão. E a gente vai continuar discutindo a respeito desse fórum daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Em Off. Chegamos ao segundo bloco do programa Em Off de hoje, conversando a respeito das questões referentes à Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar, a família militar do Estado, com Joel da Harpa, que já foi militar, hoje é deputado estadual pelo PROS, e também com o major da Polícia Militar de Pernambuco, Júlio Aragão, que é chefe de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco. Bom, o senhor falava, deputado, a respeito do que vai ser reivindicado para 2016. O que é que vai ser colocado à mesa de negociação? Então, nós estamos criando, o governo criou o Fórum Permanente de Negociação. Então, quem negocia é quem está nesse fórum, né, em forma de decreto, é lei, são as associações, os comandantes das instituições, enfim. Nós estamos criando o Fórum Permanente de Discussão, ou seja, a partir já agora de fevereiro, nós iremos mandar vários ofícios para os batalhões, tanto da PM como do Corpo de Bombeiro. Iremos convidar policiais e bombeiros, 2 praças e 1 oficial, para participar de um fórum permanente de discussão. Porque o que a categoria precisa, cada vez mais, é que seja ampliado o debate no seio da categoria. Que o policial ele se sinta importante no contexto e ele possa entender que ele faz parte da democracia.
Porque por muito tempo o policial ele ficou aquém da democracia, ele ficou afastado da democracia. Ele não podia falar, ele não podia gritar, ele não pode fazer greve, ele não pode participar das questões sociais. Ou seja, ele está ali como um agente de segurança, como um cidadão, mas muitas das vezes, muitos dos seus direitos são tolhidos, né, pelo contexto, né, de ser do policial militar, e a polícia militar no Brasil ainda ser força auxiliar do Exército. Então nós iremos criar esse fórum permanente de discussões, convidando que cada batalhão mande para essas reuniões 3 policiais, para que através desse fórum nós possamos criar uma pauta de negociação, e aí passa pela questão salarial, passa pela questão do hospital da polícia, que hoje é um problema gigante dentro da polícia militar. A gente entende, eu visitei o hospital da polícia com outros deputados através da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública. A gente percebeu ali que se não houver um investimento rápido, mas muito rápido no hospital da polícia, ele tende a quebrar e a fechar. Esse é o caminho que vai o Hospital da Polícia. Isso são palavras de quem dirige o Hospital da Polícia. O Hospital da Polícia não aguenta mais o sufocamento, né? A quantidade de pessoas que estão usando o sistema de saúde da polícia, e não há, né, por parte do governo do estado, investimentos para dar essa cobertura, né, dessa quantidade de pessoas que estão chegando na polícia e estão usando o sistema de saúde, e tudo isso, o próprio inativo também, e tudo isso nós iremos discutir nesse fórum permanente de discussões. Após essas reuniões, nós iremos preparar essa pauta, entregar às associações, levar para o fórum permanente de negociações, e nós esperamos que na negociação com o governo, essa pauta ela sofra avanços nesse ano de 2016. Em relação a essa questão do Hospital da Polícia, o que está sendo feito para tentar resolver o problema? O Hospital da Polícia, como o deputado colocou, ele atende a malha de policiais militares, de bombeiros militares, que pese a administração seja feita pela Polícia Militar de Pernambuco, mas ela atende a malha, né, do bombeiro e de policiais militares, servidores civis que tem dentro da corporação, das 2 corporações, e seus dependentes, né, e todo aquele público inativo que passa a permanecer na malha, né, como usuário do sistema até o fim da vida. Então, esse sistema ele é impactado por um número de pessoas, né, há um esforço muito grande no sentido de fazer com que o hospital seja um centro de saúde que funcione, seja um centro de saúde independente. A gente faz um esforço muito grande daquilo que não pode ser suprido dentro do hospital, em convênios com clínicas, convênios com outros hospitais, fazendo com que aqueles protocolos, aqueles procedimentos que sejam mais urgentes, mais graves, ele não tenha nenhum problema de continuidade. Tem a dificuldade, o comando da corporação reconhece essa dificuldade, tem trabalhado, tem tentado avançar junto ao governo do estado. Nós temos uma questão histórica em relação ao Hospital da Polícia, porque já fez parte de uma primeira negociação lá em 1997, né, quando na primeira paralisação da Polícia Militar de Pernambuco, ou dos militares de Pernambuco, o Hospital da Polícia ele entrou na mesa de negociação quando ele praticamente era subsidiado tão somente pelo governo de Pernambuco. Então ele entrou na pauta de negociação, né, isso sofreu um impacto no hospital, no nosso sistema. De lá para cá, nós tivemos subsídios do governo, subsídio do policial militar, que colabora no seu contra-cheque, com a mensalidade que ele paga. Essa mensalidade é diferente, né? O soldado até o coronel ele paga mensalidade diferente, como é no Colégio da Polícia, cada um de acordo com o seu soldo. Tipo, o impacto, se o impacto for 3%, ele é 3% para todo mundo. Se o impacto for 5%, é 5% para todo mundo. Então, todos nos seus níveis hierárquicos ele pagam valores diferentes. Porém, o serviço ele é igual para todos. Então, é algo que tem que ser mais bem elaborado a nível de diagnóstico para que a gente encontre uma solução única, plural, no sentido de que o servidor, de que o militar e seu dependente, o usuário, ele não sofra a solução de continuidade na questão do seu atendimento à saúde. Agora, claro, é uma prioridade do Comando Geral, né? Já tem esse diagnóstico, vem sendo apontado, acho que essa discussão do Hospital da Polícia tem pelo menos uns mais quente, onde se apresenta a maior problemática, onde se apresenta o maior alerta em relação ao sistema. A gente tem uns 4 anos sobre esse alerta em relação ao sistema, e todas as vezes que é preciso fazer algo mais imediato, mais cirúrgico, a gente tem contado com o apoio do governo do estado no sentido de suprir as demandas apontadas pelo Comando Geral. Agora, claro, como o deputado colocou, é preciso ter avanço,
é preciso se preocupar e está na agenda prioritária do Comando Geral. Vamos para outro tópico, a questão de segurança, aí a gente chama a questão da violência. Me parece que números que foram divulgados recentemente mostram que 2016 é o ano mais violento desde 2008. Em 2008, nós tivemos nos 10 primeiros dias aqui em Pernambuco 120 homicídios. Me parece que esse ano já chegamos a 126 nos 10 primeiros dias. Por que isso? A que o senhor atribui, deputado? Eu atribuo a um conjunto de coisas que é preciso ser avaliado. E isso nós passamos a ler agora, em 2015, todo ele falando sobre isso na Assembleia Legislativa. Primeiro, eu acho que a questão da crise contribuiu muito. Tem um ditado que diz assim, que mente vazia, oficina do diabo, oficina do Satanás. Então tem muita. Foram pegos, por exemplo, pessoas, jovens, roubando com o controle da televisão de casa, fingindo que era uma arma. É aquele cara que vai roubar no desespero, porque está faltando a coisa em casa. Então esse período de crise agora, como eu falei no início, tende a aumentar a violência. Eu acho que a questão das drogas também, eu acho que tem crescido de uma forma gigante, o crack precisa ser combatido. E aí isso vem de cima para baixo. O governo federal também precisa estar preocupado com a segurança pública dos estados. Apesar de que a segurança pública era ser de responsabilidade, né, dos estados, mas o governo federal não pode fugir desse tema, até porque muitas das drogas que estão hoje sendo consumidas nesse horário por um adolescente na rua e vendida por um traficante, entra pelas fronteiras do país. E nós tivemos, o deputado Jair Bolsonaro, ele tem feito várias denúncias nessa área, nós tivemos várias bases do Exército, das fronteiras, que foram fechadas por falta de recurso que o governo federal cortou das Forças Armadas. Então o governo federal precisa participar desse tema também. A questão da PEC 300, por exemplo, que é uma PEC que circula em Brasília há anos e até agora nós não tivemos avanço, né, nesse sentido de equiparar os salários dos policiais em todo o Brasil. Então o governo federal tem que participar desse tema. E na questão de Pernambuco em particular, no Pacto pela Vida, eu acho que tudo isso acabou contribuindo. E, ao meu ver também, falta por parte da Secretaria de Defesa Social, isso eu já falei na Assembleia Legislativa, uma participação maior com a comunidade, com as categorias. O secretário de Defesa Social, ele precisa de fato ser gerente do Pacto pela Vida. Ele precisa fazer com que o pacto seja dialogado, porque foi para isso que o pacto foi criado. Ouvir as câmaras municipais. Vou dar um exemplo para você. Eu participei de várias audiências públicas nas câmaras municipais, ouvindo os vereadores, lideranças comunitárias e a Secretaria de Defesa Social. Em algumas delas, na maioria das reuniões que eu participei, não mandou sequer um representante para ouvir quem está ali na ponta, ouvir quem está na base. Então, essa política de segurança da prevenção, ela é de suma importância também. Então, eu acho que o Pacto pela Vida, ele é um instrumento muito bom. Quem conhece um pouco do projeto sabe que o projeto ele não é apenas de repressão, mas ele é também na questão da prevenção. Mas é preciso ouvir a Assembleia Legislativa, ouvir a Frente Parlamentar, ouvir as instituições, ouvir as representatividades das instituições, sim, ouvir a sociedade, ouvir, enfim, a todos e, nesse conjunto de coisas, construir um pacto melhor. Afinal de contas, o pacto é pela vida. Major Júlio Aragão, qual é a visão, então, interna da Polícia Militar em relação a essa questão da violência, do aumento? Concorda com o deputado que a crise ela tem colaborado com isso aí? O Comando Geral, ele tem se alinhado às políticas do Pacto pela Vida, que é um programa que demonstra e demonstrou que é um programa que dá certo, é um programa que faz com que o cidadão tenha a perspectiva de que é possível ter o controle da violência, né? O Pacto pela Vida, ele salvou no seu histórico, né, do início dele, 2007 até o ano de 2016, tem um histórico de 8 mil vidas salvas, em relação ao que a gente tinha de dados sobre mortes violentas em Pernambuco de 2000 e de 2006. Nós tivemos, no ano de 2009, a maior redução, com 13,64% na taxa de homicídio, e foi possível, já em 2013, a gente ter o menor número absoluto de mortes em Pernambuco, que foi de 3.102. Nós tivemos um aumento no ano de 2014 e tivemos o segundo aumento consecutivo do ano de 2015. E o governador de Pernambuco já participou da primeira reunião do Pacto
em 2016 e reconheceu esses números que não é possível ele avançar em Pernambuco. E várias discussões foram feitas, realinhamentos sobre o pacto foram feitos no sentido de melhorar. A gente já vê que janeiro é um mês desafiador, é um mês que demonstra que os números não estão favoráveis, mas não quer dizer que essa questão está perdida. Nós temos números muito importantes aqui para Pernambuco. Pernambuco tem o menor índice de morte por 100 mil habitantes em Pernambuco e Recife é a capital no Nordeste e Recife também é a capital com menor índice também no Nordeste. A gente reduziu na série histórica do Pacto pela Vida em pelo menos 34% a taxa de homicídio. Salvador, por exemplo, subiu 370%. Se a gente falar Pernambuco desceu nessa margem de... Recife desceu a 46% e Pernambuco na margem de 30%. Já Bahia 340% e Salvador 370%. Então a gente acredita que o Pacto ele seja um programa que é possível reverter os números. É possível sim reverter os números. Essa questão colocada pelo deputado da crise econômica, ele é um vetor. A gente tem que entender a segurança pública pela formação de vários vetores. O vetor da questão da economia é um vetor muito importante que impacta as famílias. Nós temos um boom econômico, nós estávamos acostumados a uma geração de emprego e os empregos, eles quentes, as empresas funcionando, gerando emprego, gerando, consequentemente, uma economia local aquecida, uma economia estadual aquecida, e nós tivemos um freamento nisso tudo, inclusive com perca de postos de trabalho. Isso termina gerando, principalmente, aquilo que o deputado colocou, que é o crime contra o patrimônio. Pessoas que, de repente, por um desespero ou outro, impactam a questão do crime, a questão da violência sobre a questão do patrimônio, que pode levar à consequência a questão da morte por violência, por homicídio, latrocínio, o que é que seja. Mas a gente tem que entender outro ponto que o deputado coloca, que aí impacta sim a questão do CVLI, da morte violenta, é a questão da droga. O Brasil, por exemplo, ele tem 20% do mercado consumidor do crack. Um usuário do crack, ele passa 80 meses, pelo menos em média, envolvido com o vício da droga. Ou ele morre, ou ele passa muito tempo naquela condição de usuário, de vício, e a droga, o crack, pelo poder que ele tem, leva, consequentemente, o usuário a delinquir. O usuário a ser violento, ele perde a noção de uma série de coisas e ele passa a ser violento. E por conta de dívida, muitos desses casos resultam em morte. Então, Pernambuco tem esse impacto, o Brasil, do modo geral, as regiões do Brasil, as macro-regiões do Brasil, de um modo geral, têm sido muito impactadas com essa questão da droga, porque, mais uma vez, eu repito, 20% do crack no mundo é consumido no Brasil. E o governador de Pernambuco já apontou na primeira reunião do Pacto pela Vida sobre a possibilidade e a sinalização de conversar com os governadores que estão no entorno de Pernambuco e com a presidente da República, no sentido de dialogar essa responsabilidade solidária na questão da segurança pública no enfrentamento ao crack. Porque a gente consegue ver no nosso diagnóstico que a droga ela tem sido a mola propulsora de muitos desses casos de violência. Ou a gente combate, ou a gente vai também ter dificuldade de enfrentar esses números. Nós estamos falando de violência, do acréscimo na violência já nesse início de 2016. E em relação a mortes de policiais que estavam em serviço, ou enfim, tem aumentado também, deputado? Tem aumentado de uma forma gigante, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, também por uma política, e aí eu gostaria de ampliar um pouco o debate, uma política de desvalorização do profissional de segurança pública que existe por uma parte da mídia e por grupos, muitas das vezes grupos de esquerdas que estão dentro do poder, querendo desclassificar o policial militar e às vezes colocando até o marginal, certo, de uma forma até melhor ou uma defesa maior de que o policial. Vou dar exemplo para você. Os órgãos de direitos humanos, alguns órgãos de direitos humanos, quando morre um policial não aparece nenhum, pelo menos nos enterros que eu fiz esse ano, eu não vi um defensor desse de direitos humanos e no enterro de um policial militar, de um policial civil, de um agente de segurança pública. Mas quando a polícia mata um bandido, bandido que tinha que morrer mesmo, porque eu já cansei de dizer na Assembleia Legislativa que bandido que troca bala com polícia tem que estar preparado para morrer, porque o policial não vai morrer com sua pistola na cintura, ele vai se defender. E eu fui de Rocan 8 anos. Na hora de um tiroteio, ninguém sabe se vai acertar na cabeça, se vai acertar no pé, se vai acertar no joelho. O policial está ali, está preparado. Mas na hora da adrenalina, vai para o lugar do policial. E aí, o policial hoje, ele fica muitas das vezes acuado.
sem saber se pode usar a pistola, sem saber se pode, porque violência se combate com violência. Toda ação tem uma reação. Então nós precisamos no Brasil acabar com essa hipocrisia, certo, de direitos humanos. Agora há pouco mesmo, é um absurdo, né, as atitudes que tem tido desses órgãos de direitos humanos e enfrentar a violência e encarar a coisa, porque nós não estamos num país de primeiro mundo, não. Nós estamos em um país de terceiro mundo, país subdesenvolvido, onde a violência é gigante. E nós não podemos deixar acontecer em outros estados o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, lugares onde a polícia não pode mais entrar. Por quê? Porque por muito tempo ficaram defendendo, e aí essa ideia que o marginal, ele é produto do Estado. Não, quem é vítima é a sociedade, não é o marginal. Eu tenho 4 irmãos. Os 4 foram criados em comunidade carente, em dificuldade, mas nenhum deles deu para bandido. Bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem. Nós não podemos favorecer e pregar que o bandido é vítima da sociedade. A sociedade é vítima do bandido e a grande minoria é bandido. Então que bandido responda por bandido e o policial seja valorizado por ser policial. E daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, vamos continuar conversando a respeito dessa questão, na visão da Polícia Militar de Pernambuco. Chegamos ao último bloco do programa em off deste domingo, conversando a respeito dos assuntos que interessam à família militar de Pernambuco, os bombeiros militares, policiais militares, os que estão na ativa, os que estão inativos, enfim. Pelo menos cerca de 60 mil pessoas estão envolvidas nesse processo como todo e a sociedade como um toda também. Conversando com o Joel da Harpa, que é ex-policial militar, hoje deputado estadual pelo PROS, e também com o Major Júlio Aragão, que é o chefe de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco. Major, o deputado falava agora há pouco a respeito dessa questão da morte de policiais, aumento também da morte de policiais. Como a Polícia Militar tem encarado essa questão e que tipo de providências tem tomado para proteger melhor o seu policial? O deputado colocou muito bem sobre esse fenômeno, digamos, o que está acontecendo em todas as polícias do Brasil, né? Não é uma coisa só típica da Polícia Militar de Pernambuco. Não tem como, se você tem uma escalada de aumento da violência, se você tem uma escalada de aumento do número de droga que entra nos estados, você consequentemente vai ter, lamentavelmente, você vai ter um aumento do confronto do policial militar, né, com o bandido e consequentemente você vai ter um aumento provavelmente nessa taxa. Então, lamentavelmente, não é uma questão só que depende de investimento, depende também do impacto do número de confrontos. E a gente percebe que esse número de confronto ele tem aumentado. Que pese, Pernambuco ele tem uma taxa menor, se a gente pegar o inverso, né, de bandido morto em confronto com, ou pessoa morta em confronto com o policial militar. Nós tínhamos uma taxa até 2012 ou 2013 de 0,5, quando no Brasil se aponta uma taxa de 1,2. Então, Pernambuco, no inverso, né, apresenta uma das menores taxas do Brasil. Mas voltando, né, a esse vetor de policial morto em confronto, a gente atribui muito mais a questão da escalada da violência e a escalada da droga, né, no cenário nacional e no cenário local, né, também em contrapartida, claro, a questão de que o investimento ele é necessário para que o policial tenha um melhor equipamento, para que o policial tenha um equipamento de proteção individual, equipamento de combate ao crime, para que isso possa repercutir minimamente, né, naquilo que o policial defende que é de mais precioso, que é a sua vida que está em casa, e na vida dele também. Não existe profissional que defenda a vida do outro sem defender a sua própria vida. Então, o policial militar, ele tem esse preparo de arriscar a sua vida em defesa do outro, mas ele precisa também se resguardar. Então, o Comando Geral tem essa preocupação, tem esse diagnóstico, né, tem trabalhado conversado com os comandos de unidade, no sentido de observar, de apoiar. Hoje nós temos, diferente do passado, os comandantes de unidades, comandante de batalhão, comandante de companhia, atuado juntamente com o policial na ponta. Se no passado você tinha o policial, o comando de um batalhão muito mais burocrata, hoje você tem um comando de um batalhão muito mais operacional, muito mais na ponta, entendendo as dificuldades, participando de ocorrência com o policial militar, e isso ajuda, né, para que o policial tenha confiança,
tenha a confiança do trabalho do gestor que está ali na ponta, para que a gente possa realmente prestar um serviço de melhor qualidade. A gente entende, claro, que é preciso que o policial militar entenda, né, as dificuldades de operar no terreno, entenda as limitações que ele pode ter na hora de uma ocorrência policial e, acima de tudo, né, a gente tem trabalhado, o comando tem trabalhado para que o policial tenha consciência de defender a sua vida, para que possa defender a vida do cidadão, minimizando esses impactos de violência contra si. Nesse aspecto específico, há o apoio psicológico à família do policial? Como é que é essa questão? A preparação psicológica do próprio policial para esse enfrentamento? No âmbito da corporação, nós temos o Centro de Assistência Social, né, que é o CAS, Policial Militar, ele colabora. E o CAS ele tem uma rede de atendimento ao policial militar, aos familiares. E todas as vezes que há esse lamentável episódio, o Comando Geral coloca à disposição todo esse centro para apoiar a família do policial militar e do policial militar até mesmo ferido, que não chega à questão de morte. Como também nós temos a designação de oficiais do batalhão para fazer o acompanhamento. Agora a gente entende que nada disso é suficiente, nada disso substitui, nada disso minimiza a dor da família, nada disso substitui a presença do policial militar e nada disso diminui também a dor e o impacto que o policial militar que assiste a perca do seu colega de trabalho, principalmente num confronto policial, nada disso minimiza. Agora, num trabalho que o Comando Geral faz de assistência, de atenção à família policial militar, para que minimamente essa família seja assistida. E o deputado tem acompanhado esses episódios, tem visto a presença, né, do apoio do comando da corporação. Agora, claro, não tem nada que você faça, que a instituição venha fazer, que substitua a dor daquela família, que substitua a perca do policial militar. Nada disso resolve. Agora a gente minimamente tenta confortar a família e tenta dar o apoio que toda corporação deve dar, seja ela de cunho público, seja ela de cunho privado. Deputado, concorda com as colocações? Eu concordo com o Major. Agora, penso que existe uma deficiência gigante nessa área e aí eu não culparia também a instituição. Eu acho que o contexto do Estado precisa urgentemente ver a questão psicológica do agente de segurança pública do Estado de Pernambuco. Até porque nós tivemos, neste ano também, 2015, vários exemplos que passou, né? Vários exemplos, né, de policiais que cometeram suicídio, né? Um número gigante, crescente de suicídio entre os policiais. Tivemos um caso de um policial que assassinou o outro dentro da viatura, que já tinha problemas psicológicos, já tinha sinalizado com problema psicológico. Eu tive a preocupação, até antes desse fato acontecer, de criar um projeto na Assembleia Legislativa, que infelizmente foi barrado na Comissão de Justiça, né, por ser considerado inconstitucional, que era que o Estado obrigaria, através da instituição, de 6 em 6 meses, o policial passar por uma análise psicológica e que em cada região ou em cada batalhão, né, fosse criado um gabinete psicológico, certo? Onde tivesse ali um psicólogo para cumprir um expediente e na hora que o comandante da companhia, até o próprio companheiro identificasse que algum policial estava meio cabisbaixo, com algum problema, fosse encaminhado para esse gabinete psicológico, até para ter um atendimento psicológico, que esse psicólogo viesse da vida civil, não fosse um militar, um psicólogo independente, para fazer essa avaliação. Então, até aproveitando esse espaço aqui também, de você que a sociedade está participando, né, parabenizar mais uma vez o programa em off por um tema tão importante. E agora também na mesa de negociação, nós precisamos chamar a atenção do governo do Estado também para esse tema que é de suma importância. A questão psicológica do policial, que está tremendamente abalada por todo o contexto que vem acontecendo pelo profissional de segurança pública. Quando a gente liga a televisão, o que a gente vê, Rio de Janeiro, São Paulo, é policial assassinado, é policial trocando tiro, os programas policiais e coloca e tal. Então o policial, ele está dentro desse contexto dessa insegurança. E muitas das vezes ele fica abalado, e não só ele, como a própria família, mas principalmente ele. Porque muitas vezes a conta já não dá para pagar, já vai trabalhar com a dívida em casa, né? A esposa talvez já reclamando porque ele não teve, né, o dinheiro para ir talvez no final de semana para uma curtição ou para um lazer com a família, porque o dinheiro não dá. E além disso,
ele ainda tem a questão da sua profissão, né, diária, com um rádio aqui, vai para ali, morreu não sei quem, vai briga de marido e mulher, é o som alto. Então o policial, a vida do policial no dia a dia é uma coisa de louco. Então afeta sim a questão psicológica e é preciso que o governo do estado trate da questão psicológica do policial militar, do policial civil, do agente penitenciário e até do guarda municipal também nas prefeituras. No final do ano passado, me parece que o governo do estado prometeu um aumento do efetivo. Me parece que agora, em março, está para sair um edital novo de concurso. Já tem essa confirmação, Major, ou não? No ano de 2015, nós temos o ingresso de quase 1.200 policiais militares nas fileiras da corporação. Na primeira reunião do pacto que o governador participou, de 2016, já sinalizou para o secretário de Defesa Social tanto concurso na Polícia Civil quanto o concurso na Polícia Militar. O concurso da Polícia Civil está mais adiantado, mas o da Polícia Militar, tão logo, já vai estar iniciados os protocolos de abertura de edital e ainda para este ano, a gente espera que o concurso já esteja, que o curso, na realidade, de formação de soldado, ele se encerre aí já para o final de 2016, início de 2017. Então, a gente já tem a sinalização para novas 1.500 vagas de policiais militares para que possam fazer o completamento do efetivo. Essa questão colocada pelo deputado, na questão da saúde do trabalhador policial militar, ela é muito importante. A gente percebe que os números, eles aumentaram em relação a esse tipo de diagnóstico. É um problema que afeta não só as polícias militares, mas todas as corporações públicas e privadas. Não sei se essa questão, e aí algum especialista na área poderia falar, mas essa questão do estresse do dia a dia, parece que hoje em dia ninguém fica mais triste, fica estressado, parece que ninguém fica mais alegre. Hoje é logo depressivo. O WhatsApp está matando um pouco. As pessoas têm realmente impactado a sua saúde de uma forma que tem afetado o desenvolvimento de trabalho, que tem colocado suas vidas em risco. Não tem sido diferente, muitas vezes, com o policial militar, que, claro, a gente verificou em 2015, um número maior, um diagnóstico mais preocupante, um episódio que marcou muito aquilo que o deputado colocou, daquele enfrentamento de um policial que terminou matando outro colega de trabalho. Então foi um momento muito impactante para a sociedade pernambucana, para o governo de Pernambuco, para o Comando Geral da Corporação, porque a morte de um policial militar por outro é uma coisa inaceitável e é algo que a gente nunca ouviu falar, nem em Pernambuco, nem no Brasil. A gente nunca ouviu falar sobre um episódio desse, onde pessoas que deveriam estar defendendo a sociedade, de repente, elas se confrontam e levam um colega à morte, e vai ao encontro daquilo que o deputado colocou, da questão do diagnóstico de psiquiatria, que o Comando Geral tem uma preocupação e já tem esse diagnóstico em mão, no sentido de deliberar e criar demandas nas unidades da gente, nos batalhões, nas diretorias, nos comandos de companhia, no sentido de investigar, estar mais junto, estar mais próximo, para que fato como esse não possa acontecer e para que a gente possa se antecipar e ajudar o policial militar, porque só assim a gente vai estar ajudando a sociedade pernambucana para que ele preste, acima de tudo, um melhor trabalho. Agora, sabe o que é que eu lembro, Mário Neto? Eu lembro de um depoimento do Coronel Giraldi. Ele é um especialista de segurança pública, inclusive o método Giraldi de tiro, que é um método onde coloca o policial militar em treinamento, ele numa realidade muito mais próxima da rua, criando cenários muito parecidos com aquilo que o policial militar vai encontrar na rua, na troca de tiro, aquilo que nós já participamos muitas vezes na nossa carreira policial militar. E aí ele fala de uma coisa muito séria. O policial militar, ele passar pelo chamado esgotamento. Aí você fala, mas que esgotamento? É esgotamento daquilo que o deputado colocou de um modo geral. Você vê na televisão o policial militar muitas vezes questionado, o policial militar no seu dever de agir sendo questionado. Não é a truculência que a gente está falando, não é o erro do policial que a gente está querendo encobrir, está querendo ser corporativista. A gente está falando do dever de agir do policial militar. Ele tinha que estar ali, ele teria que agir, ele teria que muitas vezes usar uma força maior do que aquela que ele queria para cessar uma violência e ele é questionado. Muitas vezes o policial militar, ele é questionado sobre o aspecto da segurança pública quando só ele não é o ator. Tem uma retaguarda de pessoas, tem uma retaguarda de tarefas que ajudaria o cidadão a não chegar até aquele nível de violência ou de crime
que sequer precisaria do policial militar atendendo ele na ponta, porque aí quando o policial vai atender que ele já não teve assistência daquela retaguarda, o policial vai atender quando ele está cometendo o crime, quando ele está consumindo uma droga, e aí não cabe ao policial militar ser bonzinho, não cabe ao policial militar quando ele é violento com o terceiro, quando ele troca tiro, é violento com o policial militar. O policial militar, ele muitas vezes chega lá de forma branda, porque se ele for de forma branda, não é de forma ilegal. Ele tem que chegar de forma legítima, usando a força que aprendeu, né, com o protocolo que aprendeu, de forma técnica, cirúrgico e perito. Ser perito naquilo que faz para chegar na solução da ocorrência. Qual é a solução de ocorrência policial militar? A solução do problema. Seja trocando tiro, não seja trocando tiro, para que ele não possa ser impactado por esse chamado esgotamento, não seja questionado pela sociedade no seu dever de agir, não seja questionado pelos veículos de imprensa pelo seu dever de agir, não seja questionado por organismos não governamentais, por exemplo, de direitos humanos, que direitos humanos é para todos, policial, militar e cidadão, mas que não só ele seja questionado, mas que o terceiro que promoveu a violência para o policial militar seja também questionado. Hoje a gente não vê a figura, por exemplo, do ressarcimento à violência provocada por terceiro. Por exemplo, alguém vai lá, comete um crime, comete um prejuízo para o policial, para o Estado, e o policial também é o Estado, né? Gera um prejuízo no patrimônio e ninguém paga. Nem paga quem fez, nem paga quem é responsável por quem fez. Às vezes você encontra um adolescente com 12 anos de idade, uma criança com 11 anos de idade, comete um crime contra o patrimônio público e você não vê ninguém pagar, nem paga o jovem, nem paga o pai do jovem, o responsável pelo jovem. Então você termina provocando no policial militar um esgotamento, quando ele muitas vezes prende um maior criminoso por 8 vezes, 7 vezes, ele se depara com o mesmo criminoso por 5, 6, 7, 8 vezes. Quando ele se depara, muitas vezes, com o menor infrator, 5, 6, 7, 8 vezes. Então o policial militar, ele começa a ter uma descrença e ele começa a entender que aquilo que ele está fazendo parece que não está chegando a lugar nenhum, parece que está enxugando o gelo. Então, muitas vezes, esse diagnóstico, deputado, eu enxergo muito pelaquilo que o coronel Giraldo falou, pelo esgotamento. Então, a gente precisa entender que o policial militar, ele é aquele servidor, ele é aquele funcionário público que está na ponta. Ele está ali, ele é o mais próximo do cidadão. Ele é que está junto. E o cidadão, por sua vez, por estar próximo do policial militar, precisa do aparato do Estado. E recorre a ele. Recorre a ele para socorrer uma parturiente, recorre a ele para fazer uma discussão de som, recorre a ele para fazer uma discussão de briga de marido e mulher, recorre ao policial militar para um aconselhamento. Então, esse policial militar que está na ponta é o recurso que o cidadão tem. Mas esse mesmo profissional, ele passa também, por seu recurso, seu mais próximo, por estar ali, ele passa a ser, né, o mais questionado, né, o mais, talvez, assim, puxado, né, o que a sociedade mais questiona, o que a sociedade mais cobra. Então, o policial começa também a sentir esse esgotamento e aí vem aquela questão, né, da gente entender quais os mecanismos, quais as ferramentas de valorização do policial militar. A exemplo, né, da última terça-feira, quando o Comando Geral da Corporação reuniu em seu gabinete, no Salão Nobre, né, cerca de 50 policiais militares, valorizando esses policiais. O Comando Geral entregou um certificado, entregou juntamente ao certificado um elogio do policial militar que conta para a carreira dele, para a promoção, né, de alguns sargentos, de oficiais que foram reconhecidos, reconhecendo a apreensão de 298 quilos de maconha aqui em Pernambuco, que ingressar agora nas atividades festivas, que a gente vai encontrar agora no mês de fevereiro. Né, reconhecemos o trabalho de policiais militares do 2º Batalhão de Nazaré da Mata pela prisão de 5 assaltantes de banco. Né, o Comando Geral reconheceu uma ação social dos policiais militares do 17º Batalhão, que conseguiram fazer uma casa, entregar uma casa, né, construída para uma senhora no município, né, da Mata Norte, do litoral norte de Pernambuco, ali em Igaraçu. Né, conseguiu dar uma casa policial à cidadã, né, dando a vida a ela mais digna, e também policiais militares da Companhia Independente de Operações de Defesa Social, que conseguiram fazer a apreensão de quase 1 quilo de cocaína, um carro roubado, uma pistola, um revólver. Então, outras questões, além daquelas já apontadas, salariais, diagnóstico sobre a questão da psiquiatria, equipamentos de proteção individual de qualidade, mas também essa questão de valorização, chamar para perto do comando, de reconhecer o trabalho do policial militar, né, não é só do Comando Geral, mas a gente também, nesse reconhecimento por parte da sociedade, é muito importante para que o policial ele se sinta valorizado. Deputado, nós estamos chegando próximos ao final, 3 minutos ainda, então eu vou deixar 1 minuto e meio para cada um, para que os senhores possam fazer as suas conclusões
finais em relação a essa discussão toda que tivemos aqui, também se dirigir aos nossos telespectadores que estão até esse momento conosco. Então, agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. A gente sabe que o Canal 14 hoje é muito assistido pelo segmento evangélico. Eu também sou evangélico, né, de infância, né, nasci num berço evangélico. E agradecer a você por esse espaço e dizer que essa questão da segurança pública, sobretudo falando dos profissionais, é de extrema importância que a sociedade possa participar dessa discussão, que o governo do Estado, através do Fórum Permanente, agora no Fórum de Discussão, é importante que o policial do interior venha para cá também para discutir junto conosco, porque eu acho que 2016 está começando agora, né? A luta está apenas no começo, né? A luta é gigante, muitas coisas precisam acontecer em todas as áreas, no contexto da segurança pública, de um modo geral, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, mas eu acredito que nós estamos avançando. Né? Agradecer a instituição que tem sido parceira nossa também, né, através do nosso mandato. Eu tenho sempre dito, né, ao comandante-geral da PM, do Bombeiro, que o nosso mandato não é de intriga à oposição, mas ao contrário, é de soma à instituição. Nosso gabinete, eu quero que o meu gabinete seja uma extensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né? Um gabinete de luta, um gabinete onde a gente possa interagir, né, com os companheiros e interagir com a sociedade, visando a melhor prestação de serviço para o povo pernambucano. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Major Júlio Aragão, seu recado para a família militar, a todos os nossos telespectadores. Agradecer, Mário Neto, o convite, agradecer, né, a todos que nos assistem, em especial, né, a sociedade pernambucana e aos policiais militares que estão inseridos nela, porque o debate, né, diz respeito muito a essas famílias que estão aí, famílias que necessitam de valorização, né, necessitam de uma perspectiva de melhoria nas suas carreiras, melhoria na sua qualidade de vida e que todos têm feito um esforço muito grande, né, seja através da representação do deputado na Assembleia Legislativa, seja através do nosso Comando Geral, seja através da abertura que é dada pela Secretaria de Defesa Social e o Governo de Pernambuco. Esse espaço ele está bem mais aberto e o policial fica tranquilo, né, no sentido de que esses diagnósticos aqui apontados, né, são de conhecimento do Comando Geral e há um diálogo permanente no governo de Pernambuco para que a gente tenha dias melhores e podem acreditar, né, que de quem viveu um passado, né, de quem viveu um passado de pouco diálogo, de que hoje a gente, apesar das dificuldades, nós temos um diálogo aberto, um diálogo permanente, onde juntos, né, seja através do deputado Joel, através do Comando Geral, através das associações representativas da categoria, a gente tem conseguido avanços e vai conseguir mais avanços, porque todos sabem, todos reconhecem, inclusive a sociedade pernambucana reconhece, de que os policiais militares são profissionais valorosos, são profissionais essenciais para a sociedade, para toda e qualquer sociedade, e que só com valorização a gente pode ter uma sociedade mais justa e menos impactada pela violência. Obrigado aos senhores, obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Eu queria desejar um restante domingo muito bom, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.